Olá, pessoal, vamos iniciar nosso conteúdo sobre modularização, beleza? Até o momento, tudo que nós desenvolvemos, todos os problemas que nós resolvemos com o algoritmo, com a programação, todo o código foi colocado, nós escrevemos nosso código todos dentro da função main. A função main é a função principal da nossa estrutura, é onde inicia o nosso algoritmo, é onde faz a primeira execução. Todo o problema que nós desenvolvemos, a parte de entrada de dados, processamento e saída, foi feito aqui dentro. Até então, os problemas foram pequenos e simples. Então, não necessitando mais de recursos. Porém, na medida que vamos aprendendo novas estruturas, avançando nas estruturas de programação, os problemas também vão ficando mais complexos. E a ideia da modularização é subdividir esses problemas em problemas mais simples e independentes. Então, cada parte irá resolver um problema simples, um a um. Então, essa é a ideia da modularização. Então, a programação consiste na divisão de uma tarefa em partes, cada uma delas responsável por uma atividade específica. Dessa forma, compreender o problema torna-se mais simples e, por consequência, a extensão do programa diminui, de maneira que, se alguma alteração ou acerto forem necessários, isso poderá ser feito mais rapidamente. Então, a ideia é você subdividir a sua programação para ficar mais fácil a resolução do problema, Então, cada uma dessas partes é dado o nome de módulo ou modularização. Então, é a técnica utilizada para desenvolver algoritmo dividindo o problema em partes, por meio da redução de um problema a um conjunto de tarefas destinadas a solucionar. Então, eu tenho um algoritmo que é mais complexo, tem várias regras para ser resolvida dentro desse algoritmo. Então, a ideia da modularização é eu pegar cada regra dessa e dividi-la em programas, vamos dizer assim, em algoritmos menores. E dessa forma, fica mais fácil aí de compreender, até mesmo de ler a sua programação. Então, para você entender melhor, vamos fazer uma analogia aqui com a caixa de ferramentas. Então, nós temos várias ferramentas, martelo, alicate, chave, e cada ferramenta dessa resolve um problema, Então, precisamos apertar um parafuso, Podemos utilizar um martelo, O martelo é a melhor ferramenta para isso? Não, Então, devemos aí utilizar uma chave específica, Se eu quero tem que pregar um prego, qual a ferramenta, Vou utilizar um alicate? Não, vou utilizar um martelo, Então, a modularização, cada parte, é como se fosse uma ferramenta, E essa parte, resolve um problema específico. Então, cada parte do módulo vai resolver, um problema específico, que vai fazer parte do problema, como um todo. Então, é essa analogia que nós fazemos aí com a modularização. Então, cada parte vai resolver um problema específico, um problema simples e específico, beleza? E para isso, para a gente conseguir fazer essa questão da modularização, do nosso algoritmo, nós precisamos aprender sobre funções, Então, o nome que se dá, o conteúdo é sobre modularização, mas na hora de aplicar isso no algoritmo, nós temos que aprender como é que nós desenvolvemos funções. Então, cada parte do seu problema que será dividido vai ser chamada de uma função. Vai ser chamada de função. Beleza? Então, a linguagem C# define funções como uma rotina ou subrotina, com os objetos próprios, variáveis, constantes, arquivos, e realiza uma tarefa específica. Então, uma função, uma parte é um módulo, que vai resolver uma tarefa específica. Essas funções podem
retornar um valor ou não. Então, elas podem retornar um valor ou não. E se vocês observarem, né, nós já fazemos uso de funções. Vou mostrar para você que nós, desde o início, estamos fazendo uso de funções. Então, criando funções, né, um programa C# pode ser estruturado em partes independentes, né, que corresponde a subdivisões do problema, né. Funções ajudam o programador a separar o código em módulos, né, e desempenham tarefa específica. Quando essa tarefa é necessária, né, quando esse módulo é necessário, a função é chamada ou invocada. Então, quando eu preciso utilizar esse módulo, essa função é chamada, né? A gente chama dessa forma, chamada ou invocada, beleza? Então, nós temos aí dois tipos de funções, as funções que não retornam valor e as funções que retornam valor. Então, nesse primeiro momento, vamos trabalhar as funções que não retornam valor. E, posteriormente, vamos trabalhar as funções que retornam valor. Então, as funções que não retornam valor, né? Uma subrotina que não retorna nenhum valor. É dito retorno nulo. Chamado. Em algumas linguagens, né, é chamada, né, de procedimento. Então, funções que não retornam valor, em algumas linguagens são chamadas de procedimento. Na linguagem C#, né, é dito aí, função com retorno do tipo void. Beleza? Então, vamos gravar essa definição. Funções que retornam valor. Então, uma subrotina que retorna valor deverá retornar um único valor, informando em sua estrutura o tipo do retorno. Então, na estrutura, eu vou ter que informar qual que é o tipo desse retorno. Se é um numérico, se é um literal, se é um lógico. Então, você tem aí int, float, double, char. Então, você tem que, na estrutura da função, você tem que informar qual é o tipo do retorno. Mas as funções que retornam um valor, né, iremos ver posteriormente. Então, uso de funções, quais são as motivações aí, ou, né, quais são as vantagens? Então, motivação para o uso é reduzir a repetição de um código, né, facilita aí na manutenção do código, né, a manutenção é quando você vai rever esse código, ou melhorar, ou corrigir, então, é melhor quando você está trabalhando com funções, né, com modularização. Reduz a complexidade do programa e aumenta a modularidade do programa. Então, além de você conseguir reutilizar partes do código. Né? Dividi-lo em subprogramas é muito mais fácil protegê-lo, entendê-lo e modificá-lo. Então, às vezes você está com um erro ali na programação, se tiver modularizado, né, em funções, você acha seu erro mais facilmente e você vai mexer somente em um trecho do seu código, né? Sem que o resto do seu código você tem que alterar o resto do seu código. Programas grandes passam a ser mais fáceis de ser escritos, né? Então, né, no momento nós estamos trabalhando com problemas pequenos, menos complexos, simples, né? Porém, vai chegar um momento que vocês vão trabalhar aí, desenvolver algoritmos e programas maiores. Então, é mais fácil quando esse programa, esse algoritmo está modularizado. Beleza, pessoal? Então, definindo funções. Então, sempre há uma função principal, e essa função é o main. Então, né, de início, né, já utilizamos a função main. Então, a função main está presente aí desde o início. Então, esta é a função principal e o programa começa a executar pela função main. Então, nós já vimos essa questão aí, nós já utilizamos a função main. O main é a função que não retorna o valor, né? Temos lá static void main. Então, é uma função que não retorna o valor. Cada função deve ser definida separadamente, né? E uma função deve ser definida dentro de outra função. E
toda função deve ser declarada antes de ser utilizada. Então, antes de eu utilizar essa função, de eu chamar essa função já tem que estar criada, beleza? Então, o formato aí de uma função, né? Formato geral de uma função. Então, eu tenho o tipo do resultado, o nome da função, né? Esse nome da função é definido por você, e a lista de parâmetros, né? Vamos ver como é que funciona cada questão. E indicando o início, as chaves, né, aberta aí para a direita, indicando o fim, né, dessa função, as chaves é aberta para a esquerda. Então, dentro dessas chaves, se faz a declaração de variáveis locais da função e o código da função, né, um bloco de comandos, que é relativo àquela função. Então, no momento, precisamos colocar a palavra static antes de cada função, né? Então, vamos utilizar aí a linguagem de programação C# e ela necessita colocar o static antes aqui na estrutura. Então, a notação no C# ela fica um pouco diferente disso daqui, né? Isso daqui é uma anotação geral, é um formato geral da definição de função. A primeira linha da função chama-se cabeçalho e contém os seguintes itens, né? Tipo do resultado, né? Para funções que retornam valor, o tipo pode ser qualquer tipo básico ou complexo de dados, né? Tem o int, float, double, string, char, né? E temos N outros tipos. E para funções que não retornam valor, o tipo será void. Então, de início, vamos praticar mais as funções que não retornam valor. Então, o tipo do resultado será void. Nome da função. Então, o nome da função é a identificação da sua função. Então, não deve começar por números e normalmente escreve-se com as iniciais maiúsculas, né, tudo junto. Lista de parâmetros, né, então são os parâmetros, né, da função, né, que são separados por vírgula, que iremos ver posteriormente. Então, a notação na linguagem C#, como é que ela fica? Funções que não retornam valor, né, também pode ser chamada aí como procedimento. Então, static, void, o nome da função, eu coloquei aqui identificação e a declaração de parâmetros. E dentro das chaves ali, eu posso ter declaração de variáveis e o bloco de comandos, né? O que aquela função, né, o problema que aquela função irá resolver. Então, vamos entender aí a estrutura. Static, né? Static é um modificador que permite que a função seja chamada por outra função sem estar ligada a uma classe. Então, até no momento nós iremos trabalhar com esse modificador static. Void, que é o tipo de retorno que utilizamos em funções que não retornam um valor. Então, o void quer dizer aí que a função não terá retorno. Então, vamos utilizar o void. Identificação é o nome pela qual a função será identificada, né, e chamada. Então, quando eu for executar essa função, ser chamada essa função, eu vou chamar ela pela identificação que coloquei, né? Então, pode ser chamada por outras funções do programa, né? Pode ser chamada lá pela função main ou pode ser chamada por outras funções. Os parâmetros, né, são variáveis que receberão informações enviadas a uma função. Então, eu quero enviar uma informação, quero enviar um conteúdo, né, para dentro de uma função, eu vou utilizar os parâmetros. Né? Os parâmetros servem para passar valores para a função. Beleza? E parâmetros, né, também são conhecidos como né, são chamados também de argumentos. Se a função não recebe nenhum parâmetro, não se coloca nada entre os parênteses. Então, vamos ver como é que funciona, né, na prática aí, a definição de funções. Então, vamos a um exemplo de função. Então, temos aí static e void informação. Então, modificador static é o que a gente vai utilizar. O tipo do retorno é o void, quer dizer que não terá um retorno. E o nome da função é informação, né, sem o cedilha e sem um acento aqui. E neste caso aqui, eu não
estou passando nenhum parâmetro, né? Vejam que aqui dentro do parênteses não tem nada. Então, essa função ela não recebe nenhum valor. Abre chaves, e aqui dentro eu tenho meu código, né? Meu código que é simples. Eu estou definindo uma variável, nome, estou imprimindo na tela aí exemplo de função, né? Iniciando o algoritmo, estou pedindo aqui para o usuário informar o seu nome, estou lendo aqui o que o usuário digitou e estou imprimindo na tela aqui, seja bem-vindo, e o nome que foi digitado. E fechando essa função. Então, a função inicia aqui nas chaves aberta para a direita e finaliza aqui nas chaves aberta para a esquerda. Beleza? Então, minha função tem esse código. Como é que eu faço para executar, para testar essa função? Então, no meu código inteiro, né, eu tenho aqui class program. Então, estrutura padrão class program, abre e fecha. Static void main, abre e fecha. Percebam que a função ela fica dentro do programa, né, do class program. Então, dentro do class program eu tenho o static void main, que é a função principal do meu algoritmo, né, que até então nós estávamos utilizando somente essa função, static void main, e, né, abaixo dela, né, não dentro dela, abaixo dela eu tenho minha função informação, static void main informação. Abre chaves e fecha chaves. E aqui dentro da função informação eu tenho o código. Então, minha execução ela inicia aqui no main. Então, eu tenho que dentro do main, nesse caso aqui, eu quero mostrar, né, eu quero executar o código que está dentro da minha função, eu tenho que chamar, tenho que invocar, né, minha função dentro do main. Então, aqui, abri o main, inicio e estou colocando aqui informação, abre parênteses e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma chamada para a função informação, né, uma chamada dentro do main. Então, ao executar esse código, né, o código irá startar aqui, nossa execução irá iniciar aqui no main, e logo que ele entrar no main, ele vai chamar, fazer a chamada da função informação. E vai ser executado o código que está dentro dessa função. Beleza? É simples assim. Se eu quiser, eu quero fazer uma outra função. Então, dá enter aqui embaixo e inicia uma outra função. Só lembrando que tem que ser a função, ela sempre irá dentro do class program. Então, tem que tomar cuidado aí com a abertura e fechamento das chaves. Beleza? Simples assim. Uma função, percebam que essa função aqui ela tem uma variável aqui dentro. Então, isso daqui são chamadas de variáveis locais. Então, uma função pode declarar e utilizar quantas variáveis locais precisar. Então, ali eu precisei só de uma variável. Essas variáveis não são enxergadas por nenhuma outra função, nem pela função main. Então, as variáveis que são declaradas dentro da função, elas são só vistas, né, ou só enxergadas dentro da função, da referida função. As variáveis locais existem apenas enquanto a função está sendo executada. Né? Quando a função termina de executar, as variáveis locais morrem. Por exemplo, nós temos, dentro da função informação, nós temos uma variável nome. Essa variável nome, eu não consigo acessar ela aqui dentro do main. Essa variável nome, ela só está disponível aqui dentro da função. Depois que executou a função, chegou aqui, colocou aqui, seja bem-vindo, e o nome que foi digitado pelo usuário, chamei da função, o código, a execução é retornada para o main e continua. No caso aqui, nós não temos nenhuma outra informação abaixo da função, mas se tivesse, iria continuar a execução do código. Beleza? Então, nos próximos vídeos, iremos fazer alguns exemplos.
Beleza, pessoal? Fico com Deus e até mais. Até a próxima videoaula.